A porta da ala psiquiátrica se fecha com um clique pesado, um som que sela o mundo lá fora. Para nós, médicos, é o som do início de um turno. Para eles, os pacientes, é o som da perda de liberdade. Eu sou psiquiatra há 20 anos e achava que já tinha ouvido de tudo. A esquizofrenia que sussurra ordens divinas, a depressão que rouba as cores do mundo, a paranoia que transforma sombras em monstros. Mas eu nunca, em 2 décadas de profissão, tinha encontrado alguém como ele. Nós o chamávamos de Silas. Ele era quieto, quase invisível, até o dia em que, numa sessão de terapia em grupo, ele fez sua confissão. Ele disse com uma calma assustadora que não era louco. Ele estava ali disfarçado, numa missão para expor uma falha catastrófica no nosso sistema. Todos nós rimos, os pacientes riram, os enfermeiros riram e eu, confesso, esbocei um sorriso condescendente. Era um delírio de grandeza clássico, de livro. A piada do inspetor Silas pegou nos corredores. O que não sabíamos era que aquela risada estava prestes a morrer na nossa garganta e que aquele homem, o louco que todos desprezaram, estava a poucos dias de impedir sozinho o maior e mais trágico erro médico da história do nosso hospital. Meu nome é Dr. Arantes. As paredes brancas e assépticas da ala de internação psiquiátrica são meu escritório, meu campo de batalha e, por vezes, meu santuário. O ar aqui é denso, carregado com as histórias não contadas e os medos inconfessáveis de dezenas de almas. A rotina é o nosso pilar. O som do carrinho de medicação às 8, o murmúrio da terapia em grupo às 10, o silêncio pesado da noite, quebrado apenas pelos passos da ronda noturna. Eu sempre me orgulhei do meu ceticismo clínico, da minha capacidade de separar o sintoma da pessoa, de encontrar padrões no caos da mente humana. Eu era bom no que fazia. Metódico, controlado, talvez um pouco distante. A empatia, para mim, era uma ferramenta, não um sentimento que eu me permitia mergulhar. Então, Silas chegou. Ele não chegou como os outros. Não houve gritos, não houve uma crise psicótica espetacular, não houve a intervenção da polícia. Ele foi trazido pela irmã, uma mulher com olhos cansados que apenas entregou uma pasta de exames anteriores e disse: ele não está bem, ele acha que está numa missão. O diagnóstico de entrada era vago, transtorno psicótico não especificado. Nos primeiros dias, Silas era uma sombra. Sentava-se no fundo da sala de convivência, não assistia à televisão, não participava dos jogos. Apenas observava. Seus olhos, de um castanho surpreendentemente lúcido, acompanhavam tudo. Ele notava a maneira como a enfermeira-chefe, a dona Elvira, mancava levemente com o pé esquerdo quando estava cansada. Notava que a luz do corredor do setor B piscava exatamente 3 vezes antes de se apagar por 1 minuto. Ele notava o rangido específico da terceira roda do carrinho de limpeza. Eram detalhes insignificantes para qualquer um, mas ele os colecionava como um detetive coleciona pistas. Sua presença silenciosa era, de certa forma, mais perturbadora do que a agitação dos outros pacientes. A loucura que grita é fácil de identificar, de medicar, de conter. Mas a loucura que observa, que analisa em silêncio, essa é diferente. Ela te desafia. A explosão, ou melhor, a implosão, aconteceu numa terça-feira, durante a terapia em grupo semanal que eu conduzia. O tema era identidade. Quem somos nós para além do nosso diagnóstico? Pedi que cada um compartilhasse algo. Um paciente falou sobre ser pai, uma senhora sobre seu amor por jardinagem. Quando chegou a vez de Silas, o silêncio se aprofundou. Ele olhou para cada rosto na sala e então para mim. Meu nome é Silas, ele disse a voz firme, sem um pingo de hesitação. E eu não sou um de vocês. Eu não sou doente. Um murmúrio percorreu a sala. Era uma negação comum, a falta de reconhecimento da própria doença, um sintoma clássico. Eu me preparei para intervir com gentileza, mas ele continuou. Eu sou um investigador. Estou aqui infiltrado. Há uma falha grave neste sistema. Uma falha que custa vidas, e eu estou aqui para provar. Primeiro, veio o riso nervoso de um paciente mais jovem.
Depois, outro se juntou. Em segundos, a sala inteira estava rindo. Não era uma risada maldosa, mas uma risada de alívio. A tensão se quebrou. A estranheza de Silas finalmente tinha ganhado um nome, uma forma que eles podiam entender. Um delírio grandioso e elaborado. A equipe de enfermagem trocou olhares de compreensão. Clássico, um deles sussurrou para um estagiário. Eu mantive a compostura. Silas, essa é uma história muito interessante, eu disse, no meu tom mais terapêutico. Vamos falar mais sobre essa missão depois, em particular. A partir daquele dia, ele virou o Inspetor Silas. Bom dia, inspetor. Descobriu alguma coisa hoje? Brincavam os enfermeiros. Cuidado, o inspetor está de olho, cochichavam os outros pacientes. Ele se tornou o nosso folclore, a nossa piada interna. E ele, para a surpresa de todos, aceitou o papel. Ele não se irritava, não se defendia. Apenas continuava a observar, a anotar coisas num pequeno caderno que conseguiu com a irmã, preenchendo as páginas com uma caligrafia minúscula e precisa. Profissionalmente, eu tratei aquilo como um sintoma a ser manejado. Aumentei ligeiramente sua medicação antipsicótica. Em seu prontuário, escrevi: paciente apresenta delírios persecutórios e de grandeza, com estrutura complexa e sistematizada. Mantém-se funcional, porém com insight nulo sobre sua condição. Era a coisa certa a se fazer. Era o que o manual mandava, mas no fundo algo me incomodava. Era a lucidez em seus olhos, a lógica impecável com que ele descrevia as falhas que via. Não eram falhas médicas, mas logísticas. O tempo de resposta para um chamado de emergência, a demora na entrega dos exames do laboratório, a forma como os prontuários eram organizados. Ele não falava de conspirações alienígenas ou perseguições do governo. Ele falava como um consultor de eficiência. Era o delírio mais burocrático que eu já tinha visto. Comecei a observá-lo com mais atenção, não como médico, mas como um observador sendo observado. Numa noite, eu estava no meu consultório preenchendo papelada e o vi pelo vidro da janela que dava para o pátio. Ele estava parado, sob a única luz que funcionava, olhando para cima. Não para o céu, não para as estrelas. Ele estava olhando para a própria lâmpada. Ele ficou ali por uns 20 minutos, imóvel. No dia seguinte, durante a minha ronda, eu o abordei. O que você estava fazendo ontem à noite, Silas? Olhando a luz, ele me encarou, seus olhos sérios. Eu estava calculando a vida útil dela, doutor. Pela marca do bulbo e pela leve oscilação na corrente elétrica que eu notei nas últimas semanas, ela vai queimar em, no máximo, 72 horas. E como é a única luz do pátio, isso representa um risco de segurança para os pacientes no período noturno. Eu sorri por dentro. Entendo, inspetor. Obrigado pelo aviso. Eu esqueci o assunto. 2 dias depois, à noite, recebi uma ligação em casa. Um paciente havia tropeçado no pátio escuro e quebrado o braço. A lâmpada, a única lâmpada, tinha queimado. Naquela noite, eu não consegui dormir. Abri um arquivo novo no meu computador. Um arquivo pessoal, fora do sistema do hospital. O nomeei de O Caso Silas. Pela primeira vez em muitos anos, eu não tinha certeza do que estava vendo. Eu anotei tudo. O jeito que ele falava, suas observações, a precisão assustadora de suas previsões triviais. A risada nos corredores começou a soar diferente aos meus ouvidos. Soava menos como diversão e mais como ignorância. E a minha própria condescendência começou a pesar na minha consciência como uma pedra. O enigma de Silas estava apenas começando a se desvendar, e eu sentia, com um calafrio na espinha, que ele nos levaria a um lugar muito mais sombrio do que o pátio de um hospital psiquiátrico. ATO 2. A rotina do hospital, com sua cadência previsível, foi quebrada na primeira semana de maio. A nova paciente chegou numa ambulância sem alarde, mas sua presença silenciosa gritava mais alto que qualquer crise. Seu nome era Clara. Tinha 22 anos, era estudante de música e estava catatônica. Seus olhos grandes e expressivos estavam abertos, mas vazios, fixos num ponto além do nosso mundo. Ela não falava, não comia, não respondia a estímulos.
Seu corpo estava rígido, ocasionalmente adotando posturas bizarras por horas a fio. Era como uma estátua viva, aprisionada dentro de si mesma. O caso foi imediatamente assumido pelo Dr. Valadares, o chefe do departamento. Um homem brilhante, com décadas de experiência, mas com uma autoconfiança que beirava a arrogância. Para ele, o diagnóstico era claro: um surto psicótico agudo, provavelmente esquizofrenia de início súbito com catatonia. Uma tragédia, sim, mas um caso de livro. O plano de tratamento foi traçado rapidamente. Doses altas de antipsicóticos e benzodiazepínicos para quebrar a catatonia e, se não houvesse resposta, eletroconvulsoterapia. Era o protocolo padrão. Agressivo, mas padrão. Enquanto a equipe se movia com eficiência em torno de Clara, eu notei uma mudança em Silas. Sua calma observadora se desfez. Ele se tornou inquieto, agitado. Ele circulava o posto de enfermagem, tentando olhar o prontuário de Clara por cima dos ombros dos residentes. Ele parava na porta do quarto dela, observando-a de longe, com uma intensidade que me deixou desconfortável. A piada do inspetor perdeu a graça. Agora, seu comportamento parecia predatório, obsessivo. Foi numa quinta-feira à tarde que ele me encurralou no corredor, perto da máquina de café. Sua fachada de investigador calmo havia desaparecido. Seus olhos estavam febris. Sua voz era um sussurro urgente, quase desesperado. Dr. Arantes, o senhor precisa me ouvir. É sobre a moça nova, a Clara. Silas, acalme-se. O caso dela está sendo cuidado pelos melhores profissionais, eu disse, tentando tranquilizá-lo e me desvencilhar. Não, eles não são os melhores. Eles são cegos. Ele sibilou agarrando meu braço. O toque foi um choque. Em meses de internação, ele nunca havia iniciado contato físico. Eles estão errando tudo. O problema dela não é psiquiátrico, não primariamente. Eu tentei me soltar. Silas, isso é o seu delírio falando. Você está projetando sua missão nela. Não é delírio, ele insistiu, sua voz ganhando força. O senhor viu os pequenos tremores na mão direita dela, a forma como os olhos dela se movem em pequenos espasmos quando a luz muda, a leve rigidez no pescoço que não é típica da catatonia flexível. Isso não é esquizofrenia, doutor. Isso é neurológico. É uma encefalite autoimune, provavelmente por anticorpos antirreceptor de NMDA. Eu congelei. As palavras que ele usou não eram palavras de um leigo, não eram termos que se aprendem na internet. Encefalite por anticorpos anti-NMDA. Uma doença neurológica rara, terrível, em que o sistema imunológico ataca o próprio cérebro, causando uma cascata de sintomas que imitam perfeitamente uma psicose severa. Eu tinha lido sobre ela em alguns artigos, mas nunca tinha visto um caso. Era a grande imitadora da psiquiatria. Como você sabe sobre isso, Silas? Mas perguntei, minha voz mal saindo. Isso não importa agora, ele disse, exasperado. O que importa é que eles precisam parar os antipsicóticos. Estão jogando gasolina no fogo. Eles precisam fazer uma punção lombar e testar o líquor dela para os anticorpos. Agora, antes que o dano seja irreversível. Eu estava atordoado. A especificidade da hipótese, a convicção em sua voz. Aquilo transcendia qualquer delírio que eu já tivesse encontrado. Mas o que eu poderia fazer? Ir até o Dr. Valadares, um homem que mal tolerava sugestões de seus pares, e dizer a ele que um paciente psicótico achava que ele estava cometendo um erro de diagnóstico? Seria o meu fim profissional. Eu seria ridicularizado, talvez até afastado por dar crédito a um delírio. A equipe médica, ao perceber a agitação de Silas em torno de Clara, dobrou a aposta na zombaria. Cuidado, Valadares. O inspetor Silas agora é neurologista. Um residente brincou na sala dos médicos. A risada ecoou, mas desta vez tinha um tom nervoso. A certeza deles estava sendo desafiada, ainda que pela fonte mais improvável. Eu me vi numa encruzilhada impossível. De um lado, 20 anos de carreira, a lógica, o protocolo, o respeito à hierarquia. Do outro, a voz desesperada de um homem que todos chamavam de louco, mas cujas palavras soavam com a clareza aterrorizante da verdade. Naquela noite, eu não fui para casa.
Fiquei no hospital, trancado no meu consultório. Eu menti para a minha esposa. Disse que tinha um plantão de emergência. A verdadeira emergência era a guerra que se travava dentro de mim. Eu abri o prontuário de Clara e comecei a ler cada linha, cada anotação, desta vez com os olhos de Silas. E então eu vi pequenas coisas, notas de rodapé que foram ignoradas, a febre baixa e inexplicada que ela teve na noite da admissão, a menção de uma confusão mental flutuante nos dias que antecederam a catatonia, a observação de um paramédico sobre movimentos involuntários na boca. Eram peças de um quebra-cabeça que sozinhas não significavam nada, mas juntas, sob a luz da hipótese de Silas, formavam uma imagem assustadora. Eu mergulhei em artigos científicos, bases de dados médicas. Passei horas lendo sobre encefalite autoimune, os sintomas, a progressão, os fatores de risco. Tudo se encaixava. A idade de Clara, seu gênero, o início súbito dos sintomas psiquiátricos. Era um retrato falado da doença. Naquele momento, diante da tela do computador, cercado por evidências que um paciente me deu, eu percebi que a linha entre a sanidade e a loucura é mais tênue do que imaginamos. A medicina, com toda a sua ciência, às vezes se esquece de sua parte mais fundamental: ouvir. Todos nós temos histórias que precisam ser ouvidas, que podem mudar tudo, e é por isso que criei este canal, para compartilhar essas histórias que nos conectam. Se você também acredita no poder de uma boa história e quer ouvir mais relatos que desafiam nossas percepções, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada inscrição me ajuda a continuar trazendo essas narrativas que, assim como a de Silas, merecem ser contadas, porque às vezes a verdade não está no prontuário, mas no sussurro que todos ignoram. O sol estava nascendo quando eu tomei minha decisão, mas eu poderia estar terrivelmente atrasado. Naquela mesma madrugada, Clara teve uma convulsão tônico-clônica generalizada. A equipe de plantão a interpretou como um efeito colateral raro dos antipsicóticos, uma síndrome neuroléptica maligna. Aumentaram a sedação. Eles estavam, sem saber, empurrando-a ainda mais para o abismo. O relógio estava correndo e eu sabia que tinha apenas uma chance de convencer o sistema a parar de rir e começar a escutar. Se eu falhasse, não seria apenas a minha carreira que estaria em jogo. Seria a vida e a mente de uma jovem de 22 anos. Com o sol da manhã entrando pela janela do meu consultório, senti o peso de 2 noites sem dormir e a carga de uma decisão que poderia redefinir minha carreira, ou destruí-la. Eu imprimi 3 artigos científicos sobre a encefalite anti-NMDA. Marquei os parágrafos relevantes com um marcador amarelo e marchei em direção à sala do Dr. Valadares. Meu coração batia contra minhas costelas, como um prisioneiro tentando escapar. Encontrei Valadares no meio de uma discussão com 2 residentes. Ele me olhou por cima dos óculos, a impaciência evidente em seu rosto. Arantes! O que foi? Estou ocupado. Preciso de 5 minutos, Valadares. É sobre a paciente Clara, eu disse. Minha voz mais firme do que eu esperava. Ele suspirou, um som teatral de enfado. Já sei. A convulsão é uma complicação, estamos manejando. A eletroconvulsoterapia será antecipada para amanhã. Não, eu disse, colocando os papéis na mesa dele. Acho que estamos no caminho errado, completamente errado. Ele ergueu uma sobrancelha. Os residentes ficaram em silêncio, sentindo a tensão no ar. Errado? Arantes, com todo o respeito, este é um caso psiquiátrico clássico. Eu já vi dezenas como este. E se não for? Insisti. E se for a grande imitadora? Uma encefalite autoimune? Os sintomas se encaixam. A convulsão é um sinal claro de envolvimento neurológico, não um efeito colateral. Valadares pegou os papéis, folheou-os com desdém. Encefalite? Que bobagem! É uma condição raríssima. A probabilidade não importa quando a vida de uma paciente está em jogo. Eu o interrompi, algo que eu nunca tinha feito antes. Eu não estou pedindo, estou exigindo. Quero uma consulta neurológica de emergência e uma punção lombar para a análise do líquor. Agora,
Eu não mencionei Silas. Não podia. Eu enquadrei a hipótese como minha, fruto de minha própria pesquisa noturna. Eu apontei as pequenas anotações no prontuário que ele mesmo havia ignorado. Valadares me encarou, seu rosto uma máscara de fúria e orgulho ferido. Por um momento, achei que ele me mandaria para uma avaliação psiquiátrica, mas eu usei as palavras mágicas, protocolo hospitalar e risco legal. Exigir uma segunda opinião para um caso que se agrava subitamente era meu direito e meu dever. Forçado, ele pegou o telefone, o rosto vermelho de raiva. Preparem a paciente do 204 para uma punção lombar e chamem o Dr. Castro da neurologia. Sim, agora. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. A punção foi realizada e a amostra do líquido cefalorraquidiano foi enviada ao laboratório com urgência máxima. Dr. Castro, o neurologista, um homem calmo e metódico, examinou Clara e concordou que havia sinais neurológicos sutis que justificavam a investigação. Valadares não saía da sala dos médicos, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. A equipe inteira estava em suspense. A piada sobre o inspetor havia morrido completamente. O que restava era um silêncio pesado e acusador. No final da tarde, o telefone tocou. Era do laboratório. Peguei o aparelho, minha mão tremendo. Do outro lado da linha, uma voz confirmou o que Silas sabia o tempo todo. Os resultados são positivos. Altíssimos títulos de anticorpos antirreceptor de NMDA. A bomba havia explodido. Silas estava certo, em cada detalhe. Eu desliguei o telefone e olhei para Valadares. Ele não precisou que eu dissesse nada. A expressão no meu rosto era suficiente. Ele se sentou pesadamente numa cadeira, o rosto pálido, envelhecendo 10 anos em 10 segundos. O maior erro médico do ano, talvez da década naquele hospital, havia sido impedido por um triz. Por uma voz que todos escolheram ignorar. O tratamento de Clara foi mudado imediatamente. Os antipsicóticos foram suspensos. Ela iniciou um tratamento agressivo com imunoterapia e plasmaférese para limpar seu sangue dos anticorpos traiçoeiros. A recuperação seria longa e difícil, mas agora, pela primeira vez, ela tinha uma chance real. Uma chance que lhe teria sido roubada. O burburinho no hospital era ensurdecedor. De repente, Silas não era mais o inspetor. Ele era o gênio, o profeta. A equipe que antes ria dele agora o olhava com uma mistura de medo e reverência. Mas a pergunta na boca de todos era a mesma. Quem é ele? Naquela noite, eu fui ao quarto de Silas. Ele estava sentado na cama, lendo um livro, calmo, como se nada tivesse acontecido. O caderno de anotações estava fechado na mesinha de cabeceira. Você estava certo, Silas, eu disse, minha voz embargada. Você salvou a vida dela. Ele levantou os olhos do livro e, pela primeira vez, eu não vi um paciente. Eu vi um homem com uma dor antiga e profunda. Eu não sou médico, Dr. Arantes, nem investigador, ele disse suavemente. Eu era um pesquisador, bioquímico. Minha irmã mais nova, Liana, ela morreu há 6 anos. Ele fez uma pausa e o peso daquela frase preencheu o quarto. Ela começou como a Clara. Confusão, paranoia. Os médicos disseram que era esquizofrenia. Deram os mesmos remédios. Ela teve convulsões. Foi para a UTI. Ninguém pensou em procurar outra coisa. Quando finalmente fizeram o diagnóstico de encefalite, era tarde demais. O cérebro dela já estava devastado. Eu vi minha irmã desaparecer na minha frente. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. A missão dele não era um delírio, era uma penitência. O trauma, a culpa, a raiva contra um sistema que falhou com sua família. Tudo aquilo o quebrou. Ele perdeu o emprego, a esposa, a vida. Sua obsessão em encontrar outros casos não era grandeza, era uma tentativa desesperada de dar sentido à morte de Liana, de garantir que mais ninguém passasse por aquilo. Ele se internou de propósito quando ouviu, através de um contato antigo, que um caso psiquiátrico atípico e de início súbito estava sendo transferido para o nosso hospital. Era a única maneira de chegar perto o suficiente para observar, para impedir que a história se repetisse. Sua confissão na terapia foi um ato de desespero, uma tentativa desajeitada de fazer com que alguém, qualquer um,
o levasse a sério. Aquela conversa mudou tudo para mim. Silas me ensinou a lição mais profunda da minha carreira, a humildade de ouvir, de olhar para além do CID, do diagnóstico, da doença e ver a pessoa, a sua história, a sua dor. Às vezes, a verdade mais importante não vem de um livro ou de um exame, mas da voz quebrada de alguém que o mundo decidiu chamar de louco. Silas recebeu alta algumas semanas depois. Ele não estava curado de sua dor, pois o luto é uma ferida que nunca fecha por completo. Mas ele estava vindicado. Ele havia transformado sua maior tragédia na salvação de outra pessoa. Nós continuamos a nos falar. Ele me manda artigos, estudos, sempre vigilante. Meses depois, recebi um cartão. Era de Clara. Ela estava de volta à faculdade tocando seu violoncelo. Na foto, ela sorria, um sorriso cheio de vida. Dentro do cartão, ela escreveu: Doutor Arantes, obrigada por ouvir a voz que ninguém mais quis escutar. Eu emoldurei aquele cartão. Ele fica na minha mesa, um lembrete diário de que a medicina não é apenas sobre curar doenças, mas sobre ter a coragem de ouvir a humanidade. E que, às vezes, o verdadeiro médico não é aquele que usa o jaleco branco, mas aquele que, do lugar mais escuro, nos mostra a luz.